A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão. Novamente, Semana Espírita de Anápolis. Novamente agradeço o convite carinhoso. É uma satisfação imensa poder estarmos aqui representando a arte espírita, trazendo um pouquinho do Evangelho de Jesus através da canção à luz da nossa querida doutrina espírita. Nós vamos começar cantando para vocês a resposta de Jesus à Saulo de Tarso na estrada de Damasco, Atitudes de Amor. Quem souber, canta com a gente. Perdida no deserto de uma solidão, como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar, e fico cego em frente às dificuldades. Eu, Senhor, começo a perguntar: que farei para mudar meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Pratica a caridade é discípulo de Jesus. Farei atitudes de amor, que farei abrir seu coração, que farei caridade é a luz, que farei o caminho é Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for. Abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Atitude de amor para com seu irmão, seja onde for. Abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Que queres que eu faça? Ama, trabalha, espera, perdoa. Nós vamos mostrar para vocês agora um exercício através da canção para exercitarmos o perdão. Perdão é uma coisinha meio difícil de a gente conseguir realizar, não é, gente? Mas não é impossível, certo? Então, através da canção, a gente quer propor um exercício. É o seguinte: sabe aquelas horas que a gente está com muita raiva, com muita mágoa, com muito desejo de vingança? Especialmente na casa da gente, acontece muito isso, não tem? Entre os irmãos, entre os pais. Acontece com vocês? Hã? Sim. Então, a gente vai fazer uma proposta que é o seguinte: aqui entre nós, em família, a gente está conseguindo e está tendo resultado. Sabe esses momentos onde a gente está com muita raiva, querendo revidar o mal com o mal? Antes da gente fazer isso, a gente respira fundo. Vamos respirar comigo? Respira fundo e imediatamente faz uma oração e pede a Jesus
Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. A proposta da canção é mostrar a outra face, a face do entendimento, a face do perdão. E a proposta é mostrar para todos nós o quanto a nossa vida fica muito mais doce quando a gente tem fé em Deus e amor no coração.
musical muito forte aí nessa plateia. Eu vou convidar vocês para fazer a próxima canção. Ela se chama Minha Luz e foi inspirada naquela frase de Jesus: brilhai a vossa luz. Um convite a todos nós para nos educarmos moralmente, espiritualmente, para fazermos brilhar a nossa luz. Então, faz um favor comigo, vamos repetir. Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Podemos ensaiar o refrãozinho? Podemos? Vamos lá, gente? Vou fazer uma vez, vocês fazem depois comigo, tá bom? Eu também tenho a minha luz. Isso quem me ensinou foi Jesus. Vamos lá? Eu também tenho a minha luz. Quem me ensinou foi Jesus. Gente, lindo. Agora nós vamos cantar lindo. Vocês sabem que quando a gente canta, a gente ora 2 vezes, não é assim? Então vamos cantar forte, bonito, para a gente acreditar no brilho da nossa luz e acreditar um pouquinho na importância do autoconhecimento, especialmente a busca do conhecimento das verdades imortais. Valendo? Céu ou inferno depois de morrer? Isso não é bem assim. Do lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. O céu está dentro de nós, está no coração. Vamos fazer comigo. Me dá um ré maior para fazer um favor. Vamos fazer comigo assim. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Vamos lá? O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Olha o coração, agora sim para cá, ó. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer.
é valendo. Vamos lá? Do lado de lá? Mais uma? Então acho que agora a gente pode cantar uma para a gente preparar para a nossa prece? Pode ser? Então nós vamos fazer prece ao Consolador, uma oração, uma canção em forma de oração, em agradecimento a Deus pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita, a nossa cartilha da esperança, o nosso consolo nas horas de dor, a cartilha que nos traz todas as verdades que nos libertam, ensinando para sempre o amor. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar.
Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Que assim seja. Então vamos primeiramente fechar os nossos olhos, aproveitar o momento de paz, de equilíbrio, aproveitar o instante, porque essa aura de Jesus que nos envolve, que nos abraça a todos nós, possa nos trazer essa paz, a tranquilidade, para que a mensagem da noite de hoje do nosso irmão Andrei possa penetrar em nossos corações, inundar as nossas almas, para que possamos retornar aos nossos lares, prontos para servir, prontos para amar, porque o amor resume tudo, como disse o nosso irmão da manhã de hoje. Então sejamos unidos esse ideal na paz do Cristo, que hoje nos abraça fraternalmente a todos nós nesse instante. Muita paz a todos, que assim seja. E agora, com o tema A Caridade como Força Curativa da Alma, eu convido o filho do seu Geraldo e da dona Madalena. Boa noite a todos. É uma alegria partilhar mais este momento, mais este espaço de reflexão com vocês. Quero agradecer o convite carinhoso da família espírita aqui de Anápolis e rogar a Jesus que o nosso verbo possa ser nessa noite aquilo que Ele espera de nós. Nós vamos conversar a respeito da caridade como força curativa da alma. E naturalmente, se nós estamos falando de uma força curativa, é porque há uma doença dentro do coração humano. E esta doença, o Espiritismo clareia com muita propriedade, visto que o Espiritismo é uma proposta científica e filosófica de consequências religiosas muito bem definidas. Ciência, porque é nascido da experimentação, da observação e do método científico. Filosófico, porque estuda a natureza do ser humano na sua relação existencial, nas suas relações com a vida e com o todo. E religioso, porque no estudo desta ciência e desta filosofia, nós somos levados naturalmente a compreender que somos criações divinas e, portanto, levados a refletir a respeito daquilo que é a nossa relação com o Pai, a fazer um movimento de reconexão ou de reconciliação dentro dos nossos corações. A doutrina espírita, portanto, não é uma religião enquanto ritos, sacerdócios, hierarquias, cultos organizados ou um conjunto de leis e de dogmas. A doutrina espírita é um enunciado da lei divina, um enunciado daqueles princípios morais e espirituais que regem a nossa natureza e a nossa existência. E, consequentemente, estudar isso é caminhar para um movimento de entrega e um movimento de profunda reconexão com o Criador. Assim, a filosofia espírita nos dá a compreender que existe dentro da natureza do homem
um processo de adoecimento quase que generalizado, que nós podemos chamar de desconexão criatura-criador. Isso está muito bem representado no Evangelho, na parábola do filho pródigo, que é uma imagem arquetípica muito profunda que nos remete a este movimento de desconexão, ao sintoma e ao movimento curativo de reconexão. Em linhas gerais, a parábola nos diz que o filho mais jovem de um determinado senhor, cansado da vida, requisita do seu pai, exige a sua herança. E o seu pai lhe disponibiliza. E então, diz o Evangelho, ele desce pelo caminho, desgastando a sua herança dissolutamente, até que, acabados os recursos, ele se encontra no fundo do poço, sem recursos, sem posses, sem propriedades, sem prazeres, sem nada mais. Quando ele está então no fundo do poço, ele se emprega em um cuidado de porcos, para que possa sobreviver, para que tenha aquilo que é o mínimo de que necessita. E então, a sua fome é tamanha, a sua necessidade é tanta, que ele começa a disputar com os porcos aquelas bolotas de alimentação que são destinadas àquilo que nós conhecemos como lavagem. Ele começa então a disputar o alimento que é o resto junto com os porcos. Ele chega no fundo do poço. Naquele momento, ele se lembra da casa do pai. Naquele momento, ele se lembra de algo fundamental, que na casa do pai, o menor dos jornaleiros, ou seja, daqueles que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade, recebia com adequação, tinha uma vida digna e valorosa, e então ele decide voltar. Ele decide retornar. Porque se o pai não aceitasse novamente como filho, ao menos assalariar-lhe-ia na sua vinha, no seu trabalho, e o receberia em condições de um digno funcionário. Então ele começa o caminho de volta. Anda um determinado percurso por si só, e quando está próximo, então ele vê o pai no alto daquele caminho, de braços abertos. Então logo ele se aproxima, o pai se adianta e o recebe nos braços, e diz a ele que aquele é um dia de festa. Manda matar o novilho cevado, aquele que era mais especial, e então faz uma festa, porque aquele que estava morto reviveu, o que estava perdido se achou, aquele que havia saído retornou. E era então aquele um dia de festa. O irmão mais velho, que havia ficado lá todo o tempo, vendo aquela cena, toma-se de ciúme e questiona o pai, dizendo-lhe: mas Senhor, eu fiquei contigo aqui todo o tempo e não me destes nada, e este que sai desgasta a tua herança e retorna, o Senhor manda matar o novilho cevado, aquele mais especial, para dar-lhe e fazer-lhe festa? E então o pai, o Senhor, que é a representação do pai, lhe diz: que te importa a ti se sou bom? Tu esteves todo o tempo comigo, estás, tudo aquilo que é meu é teu. Mas o teu irmão estava perdido e se encontrou, estava ausente e retornou, e hoje é dia de festa. Esta parábola é de uma beleza singular, porque ela nos mostra o movimento da alma ao longo do percurso evolutivo, dentro dos seus movimentos de aprendizagem e de progresso. O filho mais novo representa a inexperiência, representa a impulsividade, representa aquele movimento de desejo de transformação das coisas. Se vocês observarem frequentemente nas famílias, os filhos mais novos são aqueles que querem reformar a família inteira. São os últimos que chegaram, mas são os que querem corrigir a todos. São aqueles que querem, como se diz, botar ordem na situação. Não conseguem, naturalmente, porque sendo aqueles que chegaram por último na ordem, tentam fazer este movimento e afrontam a ordem, o que gera, geralmente, muitos problemas. Então, aquele filho mais novo, ele representa a inexperiência, representa aquele que está a caminho. E o que ele faz? Ele exige. A doença do filho pródigo começa no momento em que ele, cansado da vida, faz uma exigência.
Ora, cansado da vida, ele pede algo. Isto, na verdade, é uma pulsão de morte. É um movimento autodestrutivo. É algo que o leva para o fundo do poço. Sabe aqueles momentos da vida que a gente fala assim, agora eu vou chutar o balde? Chega, cansei. Agora eu não me esforço mais? É fácil, todo mundo conhece isso. Basta fazer uma dieta que a gente vai conhecer isso em algum momento. Não é? Mas a gente também faz isso na alma, quando cansa das dietas morais, quando cansa das dietas dos esforços. Representa um momento em que a gente desiste da gente, que a gente desiste dos sonhos de realização, de concretização, de progresso, os momentos em que a gente abriga o vitimismo ao invés de assumir a responsabilidade pelos nossos atos, o momento em que a gente projeta a culpa e a responsabilidade no outro ao invés de ver que nós somos senhores da nossa vida, o momento em que a gente cede o espaço para o prazer irresponsável, sem ver que todo prazer virá com uma conta e uma boleta logo em seguida, e que aquele preço pode ser muito caro, muito mais caro do que a gente tem condição de pagar. Então aquele filho começa com uma exigência. Ele exige a herança. Ora, a herança não é um direito do filho. Embora o nosso sistema jurídico trate a herança como um direito de propriedade natural, do ponto de vista da alma, a herança não é um direito. A herança é um presente. Filho que olha para a herança como um direito, perde direito à herança na alma. Filhos de pais vivos que disputam a herança, inconscientemente desejam que os pais morram. Matam os seus pais dentro do seu próprio coração. E tratam a herança como se fosse uma propriedade a que fazem jus. Não fazem. As propriedades que os pais deixam para os filhos são presentes de amor, que os pais deixam por misericórdia, depois que já fizeram tudo por aquele filho. É um algo mais. Então o filho tem direito a esta posse e a esta propriedade quando reverencia os pais no lugar de honra e recebe aquela herança como um presente, honrando-a no usufruto dela, sabendo o valor de onde ela veio, sabendo o suor que ela custou, sabendo o esforço que ela representa e recebendo aquilo como um grande presente para a sua própria jornada. Então aquele filho pródigo, ele exige. Ora, os movimentos de exigência são aqueles que nos desconectam da vida. Nós frequentemente nos desconectamos do Criador através dos movimentos de exigência. Queremos que a vida seja do jeito que nós queremos, como queremos e da forma que queremos. É que a maioria de nós lida com Deus como se Ele fosse um mordomo e não pai. Diz o que quer, como quer, na hora que quer, e se Deus não atende da forma e do jeito solicitado, então a gente rompe com Ele. Para de frequentar o templo religioso, para de contribuir para a caridade, para de fazer aquela obra social, como se isso fosse um favor a Deus. E sabe o que acontece? Deus deprime, coitado. Mal consegue continuar legislando, porque aquela formiguinha ali resolveu brigar com ele. Sabe como que isso chama? Isso chama chilique, lá em Minas Gerais. Vocês podem chamar de birra. Vocês já viram birra de menino pequeno no supermercado? Já repararam? O menino vai no supermercado, e eu não sei se vocês já repararam, mas as gôndolas do supermercado, que estão ali junto ao caixa, elas têm tudo o que a gente deseja e nada do que a gente precisa. Não é assim? Eu não tenho dúvida nenhuma que as gôndolas do supermercado foram criadas pelo umbral. É pura tentação. E eles, não satisfeitos de terem criado a gôndola, criaram um corredor. Então você tem que passar por um corredor de guloseima até chegar no caixa, não é assim? Aí você entra com seu filho na primeira parte do corredor. O que ele vê? O chips. Que tem de tudo quanto é cor e sabor ali numa fila interminável, para convencer a criança de que ela precisa desesperadamente daquilo, e sem aquilo ela não pode sobreviver mais um segundo. Então a criança vê e fala o quê? Eu quero. Aí você, como bom pai, diz para ela? Não. Aí ela vira para você, educada bem que foi, e diz: sim senhor papai, sim senhora mamãe, seja feita a sua vontade. Não é assim? Não. A criança parece que
que sofre de algum problema porque ela acha que o pai é surdo. Aí ela repete mais alto: mas eu quero. E aí ela só vai esticando o quero, cada vez mais. Neste momento você faz as duas melhores coisas do processo educativo. Quais são? Você compra para ficar livre do xingo, aí você perdeu para sempre. A criança percebe que quem manda é quem? Ela. Qual é a segunda coisa ótima que a gente faz nesse momento? Não, umas palmadinhas até cabem. O que a gente faz nesse momento que é terrível? A gente negocia com a criança. Gente, negociação com criança é a mesma coisa que negociação com terrorista. Você sai perdendo no começo da negociação. Porque na hora que você começa a negociação com o terrorista, ele já sabe quem é que tem poder. Ele. Quem é que tem que concordar? Ele. Quem é que está em situação pior ali? Quem está solicitando, não é? Então, na hora que você abaixa no chão, porque você tem que explicar tudo para a criança, porque a psicologia diz que a criança tem que entender tudo, e porque você vai explicar para ela por que ela não pode, porque senão ela fica traumatizada. Afinal de contas, o papai e a mamãe não fizeram nada disso com a gente, nós temos que fazer agora, muito bem explicadinho. Qual é a consequência disso? A criança aprende desde aquele momento que quem manda é ela. Afinal de contas, ou ela tem que concordar, ou ela tem que entender, ou ela tem que aceitar. Em qualquer uma dessas opções, quem é que tem poder? Ela. Depois você não sabe porque que o menino de 2 anos está mandando na casa. Uma criança só vira autoridade no lar quando os pais abrem mão da autoridade. Por mais culpa que os pais queiram colocar na personalidade das crianças, uma criança só sobe no trono se o rei e a rainha descerem dele. E hoje em dia os pais descem com muita facilidade. Então qual que é a melhor atitude naquele momento ali? Firme, claro. Não. Por que não? Porque eu sou seu pai e sua mamãe, estou dizendo que não, eu sei que é bom para você. Mais tarde, se eu tiver de bom humor, eu te explico. Ou seja, não porque eu sei que é melhor para você. Você deve aprender a confiar em mim. Neste momento, você não pode. Talvez em outro, você poderá. Depois, se você achar que é adequado, você explica. Então a nossa birra diante de Deus é igual a da criança no supermercado. A gente sapateia numa exigência e diz para Deus: eu quero. Aí a vida faz? Não. Ou Deus negocia com vocês? Não, porque lá em Minas Gerais ele não tem negociado não. Não, Deus não negocia. Ele, quando fala sim é sim, quando não é não, talvez é talvez. Ou seja, Deus não olha com dó para as suas criaturas. Deus não permite que os seus filhos sintam-se autoridade na relação com Ele. E quando nós nos colocamos neste papel de autoridade perante Deus, o que acontece é que a exigência nos leva a uma desconexão. Então os Espíritos nos dizem que por trás da depressão há sempre uma voz inconsciente dizendo assim: já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Já que eu não tenho aquilo que eu exijo, então aquilo que pode ser, eu também não aceito. Como é que chama isso? Rebeldia. Então a exigência do filho pródigo, ela é repetida no nosso dia a dia muito frequentemente. Quando a gente quer que a vida nos guie e nos comande de acordo com os nossos princípios. Em verdade, neste momento, nós tentamos ser lei no lugar da lei. Nós tentamos tomar o lugar de Deus dentro do processo da condução. E então, neste movimento, nós nos desconectamos. O que acontece é que quando nós nos desconectamos deste movimento que chama-se fé, que é a confiança de que o Pai tudo provê, tudo dá, tudo sabe e tudo pode. Quando a gente aparta-se deste movimento, então a gente entra em um movimento que é conhecido de todos nós, que se chama egoísmo. Porque se eu não tenho Deus para me bastar, se eu não posso confiar na fonte que me sustenta, então eu só posso confiar em quem? Em mim mesmo. Então a gente se fecha sobre conchas em cima do nosso egoísmo. E a partir dali passamos a lidar com a vida
dentro de uma maneira defensiva. Isto é um movimento da desconexão da criatura com o Criador. É como a galha que é retirada da árvore e quer continuar produzindo, mas ela não pode seguir, porque a galha só produz se ela estiver enxertada naquela árvore que produz a seiva, que lhe dá o sustento necessário para que ela faça o movimento de vida. Sem a conexão com as raízes não há frutificação para aquela galha. Então o filho pródigo, representante de todos nós, ele desce pelo caminho vivendo dissolutamente o desperdício da sua herança. Ou seja, ele desgasta, que é o que acontece com o filho que não olha para o valor daquilo que recebe. Vai perdendo a sua herança. Ora, quantas vezes nós fazemos isso? Quanto tempo, potencialidade, capacidade, quantas situações nós vamos perdendo porque deixamos passar? Quanta juventude, quanto talento, quanta riqueza há na vida de cada um de nós que vai sendo desperdiçada. E então nós só vamos valorizar na hora que vem a dor, na hora que vem a perda, na hora que vem a dificuldade, na hora que vem já o tempo que passou, então olhamos para trás e pensamos, que tempo perdido. Ou na hora que vem a doença, ou vem o sofrimento para nos dizer o que foi aquilo que foi desperdiçado. Esse desgaste da herança é uma representação do não aproveitamento dela, porque não olha para o seu valor. É todo movimento que não valoriza o Filho de Deus que nós somos. É que quando nós estamos desconectados do Pai, nós vivemos dois movimentos dentro da alma. Um se chama menos-valia e o outro se chama egotrofia. São dois polos de uma mesma realidade. E o pêndulo vai de um lado para o outro. A menos-valia é o sintoma da desconexão. Como desconectados nós sabemos que nada somos, então nós vivemos o sentimento de falta, o sentimento de nada ser. É aquela fase em que a gente desvaloriza a si mesmo. Eu não valho nada, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Isto é uma briga consigo mesmo. As pessoas chamam de baixa autoestima ou falta de alto amor, qualquer nome que vocês quiserem dar. Em verdade é uma briga com quem? Quando nós estamos brigando conosco, nós estamos brigando com quem? Com quem nos criou. É como se nós disséssemos assim, olha Senhor, não sei o que você fez não, mas faltou uma peça aqui. Essa veio meio estragada, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Significa que nós estamos olhando para o quê? Para o vazio, para a aparente falta. Isto é uma grande ilusão. Esta falta é ilusória. Esta falta é fruto da fantasia, ela não é fruto da realidade. Ela é simplesmente sintoma de estarmos desconectados da fé. Porque só na fé, na confiança no Pai, nós temos a conexão profunda com a sua força. Mas como esse sentimento de menos-valia e de falta é uma dor, para não vivê-lo, nós entramos nos processos defensivos da alma. Ou seja, nós vamos para o polo oposto, que é a egotrofia, a hipertrofia do ego. Então nós nos projetamos sobre o outro numa pseudo-grandeza, num pseudo-poder, como tentativa defensiva de não fazer contato com aquele grande sentimento de falta que há lá no mais profundo. Em verdade, nós mascaramos o sentimento de inferioridade por um falso sentimento de superioridade. Aí vem a arrogância, vem a vaidade, vem o orgulho, que é aquele movimento fantasioso na alma que leva-nos a pensar que nós somos maiores que algo ou maiores que alguém. E então nós alternamos. Um momento, hipertrofia do ego, outro momento, menos-valia. E as duas coisas vivem e coexistem dentro de nós. E a gente tem fases de vida em que está na menos-valia, fases de vida em que está na egotrofia. Alguns alternam no mesmo dia. Acordam arrogantes e dormem humilhados. Alternam os humores com muita frequência. Se projeta sobre o outro, briga e depois se sente um nada. Por quê? Porque são todos sintomas a desconexão do centro, da essência, do afeto do Pai em si mesmo.
O Espírito Dias da Cruz, no livro Pílulas de Confiança, ele escreve um parágrafo no final de uma mensagem que me tocou muito. Ele diz assim: a criatura não é pequena como quer na menos-valia, nem grande como pretende na egotrofia, mas em Deus é uma pequena fagulha luminosa, tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Olha que interessante. A criatura não é pequena como quer, na sua falsa sentimento de desvalor, nem grande no seu falso sentimento de grandeza, mas em Deus, conectado com a fonte, é uma pequena fagulha luminosa. O que pode uma pequena fagulha luminosa? Uma pequena fagulha, o que ela pode fazer? Um incêndio. Uma pequena fagulha gera um incêndio, não gera? Então uma pequena fagulha luminosa pode botar fogo ou iluminar o mundo. E se torna tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Então quando a criatura está conectada em Deus, brilha a sua luz interior, brilha o seu afeto, brilha a sua amorosidade, brilha a sua expressão através das obras de caridade. Porque o seu coração, alimentado e sustentado no afeto do Pai, flui no afeto pelo semelhante de forma natural e leva para o outro aquilo que é seu. Naturalmente, diante disso, engrandece-se, mas não na grandeza falsa da arrogância ou da vaidade, mas na grandeza da presença luminosa de Deus em si. E se torna tão grande quanto seja o tamanho da vontade do Pai para a sua vida. Então o filho pródigo, quando desce no caminho, ele está desgastando a sua herança até que ele chega aonde? Na completa menos-valia, no completo sentimento de falta. Ele de repente não tem aquilo que lhe alimenta, e ele começa a disputar com os porcos aquilo que é da sua necessidade. Quando ele está ali, ele está no fundo do poço, mas no fundo do poço também há fonte, no fundo do poço também há um movimento de retorno. A lei divina, ela é ordenada e ordenadora. Significa que ela produz a ordem e ela reconduz a ordem. De tal maneira que o ser humano não pode fugir de estar em sintonia com a lei ou com a ordem divina. O movimento é natural. Quando a gente fere a lei de Deus, na própria lei já existe um mecanismo de retorno. Significa que é autolimitado esse movimento. Porque nós chegamos sempre num nível de insatisfação tão profunda que naquele ápice da insatisfação nós pedimos socorro, nós buscamos recurso e desejamos retornar, porque aquilo se torna insuportável. Então o fundo do poço que o filho pródigo vive é a depressão, é o pânico, é um movimento de completa falta, é a carência emotivo-afetiva sexual, é um movimento de sentimento de falta de valor interno. Ele está no fundo do poço e começa a disputar com os porcos as suas bolotas de carne para subsistir. Naquele momento ele se lembra. De que exatamente ele se lembra naquele momento? Ele se lembra da dignidade de um assalariado na casa do Pai. Naquele momento, ele se lembra da dignidade fundamental. O movimento que liberta a alma do fundo do poço do sofrimento é um movimento que dignifica a alma. Ora, qual de nós pode dizer que nunca experimentou ou que não experimenta este fundo do poço? Muitos de nós estamos mergulhados neles. Alguns já estamos conscientes saindo deles. Outros já vencemos etapas significativas e estamos nos movimentos de retorno depois de tê-lo experimentado, seja nessa encarnação ou seja no passado. Todos nós temos o conhecimento deste movimento de desconexão. Então, o que resgatou a cada um e resgata a todos é o movimento da dignificação pessoal. A caridade é um movimento essencial que olha para o outro com dignidade. Caridade não é ter dó do semelhante. Aquele que tem dó do outro não é caridoso, é arrogante. Porque a dó é um movimento de pseudo-superioridade. Na dó, nós olhamos para o outro como se nós fôssemos melhor que o outro. Na dó, nós olhamos para o outro como se o outro fosse incapaz, como se o outro fosse pequeno e não tivesse condição. Isso nunca é realidade.
Todo ser humano é digno e todo ser humano dá conta do seu destino. Nenhum ser humano é digno de dó. Todos são dignos de compaixão, e isso é muito distinto da dó. Na dó nós retiramos a força do outro. Quando olhamos o outro com dó, é como se nós disséssemos assim: nossa, mas você não dá conta, pobrezinho de você, né? Sem condição nenhuma, pode deixar que eu que sou grande resolvo. Então o outro fica pequeno, nós ficamos grandes. Essa, na verdade, é uma necessidade emocional de rebaixar o outro para elevar a si mesmo. O mesmo que acontece na maledicência. Quando nós começamos a ressaltar a sombra que há no outro, dentro de um fenômeno projetivo, para rebaixar o outro diante do nosso olhar, em verdade, este é um esforço doentio de elevar-nos arrogantemente perante o outro. Então, quem fala mal do outro não está falando do outro, está falando de si mesmo. Está falando de si próprio e está falando do outro. Por isso, a caridade da língua é saber calar-se respeitosamente diante da dificuldade alheia. Este é um movimento que liberta e que evita muitos dissabores na existência. Porque já diz o ditado que o peixe morre pela boca. E aquele que não sabe controlar a língua cria muitos desafetos e cria muitos processos obsessivos desnecessários na sua caminhada. Então, quando nós olhamos o outro com dó, nós retiramos a dignidade do outro. Mas é distinto de quando olhamos o outro com compaixão. Quando olhamos com compaixão, nós dizemos: você está em momentânea situação de dificuldade. Neste momento, eu tenho condições e recursos de te socorrer. Então eu te socorro. Não para te substituir, porque você tem condição, apenas para te dar o suficiente para que você recobre a sua dignidade e possa assumir-se na vida. A compaixão resgata a dignidade do outro, eleva o outro, enquanto a dó rebaixa. Então a dignidade ajuda somente pelo tempo, a compaixão ajuda somente pelo tempo exato e necessário. E, sobretudo, somente no tempo justo. O tempo justo é o tempo que o outro pede ajuda. Na dó, nós tentamos ofertar ajuda nossa para o outro obrigatoriamente. Na compaixão, nós nos sensibilizamos e aguardamos o momento correto, sem desperdiçar recursos. Porque para que haja ajuda e para que a caridade represente uma ajuda eficaz e verdadeira, é preciso que siga alguns princípios. O primeiro é: o ajudado precisa pedir. Não se ajuda aquele que não pede, a não ser em condições que ele esteja incapacitado de pedir, como numa depressão grave, numa doença mental ou numa condição de falta de consciência em que não pode gerir a si mesmo. Sem isso, nós temos que respeitar o direito do outro de querer ou não ajuda. Mas, meu Deus, ele precisa tanto, eu quero tanto ajudar. Então, se você impõe ao outro a necessidade dele ser ajudado, ele muitas vezes aceita, não para que ele seja verdadeiramente ajudado, ele aceita ajuda para ajudar você, porque ele percebe que a necessidade de ajuda é sua e não dele. O que ele faz com o recurso que você dá? Ele desperdiça, porque não está na posse do real valor e do momento de ser ajudado. Então nós temos que saber ajudar com sabedoria, porque faz parte da caridade saber ser caridoso. Uma coisa é estar com o coração aberto e bom para auxiliar quem quer que seja quando possa. Outra coisa é distribuir gratuitamente e desnecessariamente. Isso é desperdício de recursos. Jesus chamou isso de jogar pérola aos porcos. É preciso saber o momento de ofertar ajuda e a forma de ofertar. Porque quando você quer ser muito bonzinho ou muito boazinha, você tem que olhar para você. Caridade não é ser bonzinho. Caridade é ser bom. É diferente. O bonzinho é aquele que não consegue dizer não. É aquele que não consegue decepcionar o outro. É aquele que não consegue frustrar o outro. É aquele que não consegue confrontar o outro. É aquele que não sabe botar limite. Ora, aquele que é bonzinho ou boazinha não é verdadeiramente bom. É um carente afetivo. Como não se dá aquilo que merece, não pode correr o risco de perder aquilo do outro. Ou seja, não se dá o amor que merece, então não pode correr o risco de perder o amor do outro. Então compra o amor do outro com favores. Não pode correr o risco de frustrar o outro e que ele se afaste.
afetivamente. Esta pessoa, na verdade, está nos sintomas da falta, não está na conquista da bondade. Passa por cima de si, passa por cima do outro. Consequentemente, acontece o quê? Adoece. Muito frequentemente, as pessoas que são boazinhas desenvolvem fibromialgia, enche o corpo de dores, porque sobrecarrega a sua vida com cargas que não lhe pertencem. Hipotiroidismo, que é uma doença da tireoide, frequentemente comandada pela doença autoimune que se chama tireoidite de Hashimoto. Desenvolve anticorpos contra a glândula tireoide, as células da tireoide. Por quê? Porque não expressa a sua individualidade. Passa por cima de si mesmo o tempo todo. Frequentemente a gente vê isso em mães de família, que assumem para si o dever de fazer pelos outros tudo o que acha que devem fazer. E aí não deixa os filhos crescer. Não deixa os filhos assumirem a responsabilidade. Não deixa os filhos serem adultos. Ah, mas tadinho dele, tadinha dela. Eu preciso ajudar. Não, não precisa. Você precisa deixar no fogo. Caridade, muito frequentemente, é deixar a chapa ficar quente. Porque frequentemente é só na dificuldade que o outro desenvolve talentos. Pais que dão tudo para os filhos não estão sendo bons, estão sendo irresponsáveis. Não deixam os filhos desenvolverem autonomia e conquista própria. Criam, na verdade, crianças mimadas que acham que a vida vai lhes servir como os pais lhes servem. E esses vão encontrar porta fechada atrás de porta fechada na existência. Então, caridade neste momento é muitas vezes saber dizer não. Eu já te dei tudo que era necessário, agora é preciso que você desenvolva os seus recursos. Não. Você está sendo irresponsável e isso eu não assumo para você. Não, você não cumpriu os seus deveres. Os efeitos disso eu não resolvo para você. Encare todos os seus efeitos. Hoje em dia as crianças não cumprem os seus deveres na escola e os pais vão lá e brigam com a escola, ao invés de educarem as suas crianças para os deveres que é do desenvolvimento da responsabilidade. Esses dias uma mãe me disse, cheia de dó pela sua filha: ah, minha filha matou aula 2 vezes esta semana. Aí eu disse, o que você fez na primeira? Ela disse, eu sentei e conversei com ela, falei com ela que não pode. Aí eu disse, tudo bem, o que você fez na segunda? Eu sentei com ela, falei com ela que isso não pode. E a filha do lado sorria daqui até aqui. O que ela estava dizendo? Pode esperar, mãe, na semana que vem eu vou matar ela de novo. Porque ela percebeu que a mãe tem dó dela. E na dó, a mãe não deixa que ela assuma as consequências dos atos dela. Sabe de que idade que nós estamos falando? De uma criança de 8 anos de idade. Então, quando os pais não deixam que os filhos assumam aquilo que é deles, não estão sendo caridosos. Assim, aquela pessoa que faz tudo pelo outro e que não sabe estabelecer critérios para ajuda, não está sendo caridoso. Está sendo carente afetivo. Está querendo suprir as suas próprias necessidades através da ajuda ao outro. A verdadeira caridade é branda e suave. Ela dá porque ama. A caridade oferece o recurso porque tem para dar. A caridade verdadeira vem do alto amor, vem de uma conexão profunda consigo mesmo. E quando a gente olha para a riqueza daquilo que nos abastece, então nós podemos oferecer para o outro aquilo que o outro pode se beneficiar, se nós tivermos para dar e se for o momento certo de dar. Porque às vezes nós temos para dar, mas não é a hora adequada. Às vezes nós não temos e o outro necessita e nós não podemos dar, mas podemos auxiliar para que encontre o recurso. Caridade é olhar para o outro com dignidade. E a dignidade não rebaixa, a dignidade não substitui, a dignidade não passa a mão na cabeça. A dignidade olha o tempo todo para o valor e para a riqueza do outro. Tampouco a dignidade julga. Não há espaço para julgamento moral dentro da caridade. Eu vou fazer para o outro, mas este outro não merece. Olha aí vai uma série de julgamentos morais sobre o outro. Não. Então não é caridade.
Então você está, muitas vezes, humilhando o outro, talvez com alguma esmola. A verdadeira caridade é suave, é generosa, é sutil. Ela cura a alma, porque ela volta com a alma para a conexão com seu afeto profundo. Ela é um movimento de reconexão com o Pai em nós. Ela nos faz voltar para casa, tomar o caminho de volta, porque ela nos leva a olhar o outro como igual e a reconhecer no outro a mesma necessidade que há em nós. Então, quando nós olhamos para a nossa humanidade, que é sustentada todo o tempo pelo Pai, nós olhamos para aquilo que nós podemos fazer pelo outro, pois assim como nós somos socorridos, o outro também é. É uma dignidade que não julga. Assim fazia Jesus. Jesus não olhava para a personalidade. Jesus olhava para o Filho de Deus que estava oculto por detrás daquela personalidade passageira. Então, quando Jesus olhava para uma necessidade humana, ele falava daquilo que era da alma. Ele endereçava a sua mensagem para a alma. Ele consolava momentaneamente o ego para falar ao Filho de Deus que estava oculto por detrás daquela máscara. Porque o ego é apenas uma estrutura defensiva. O que importa é o self, o ser divino que está por detrás de tudo. Nós vemos isso, por exemplo, na figura de Jesus com Maria de Magdala. E é importante observar que Jesus era acompanhado por uma grande multidão. Poucos receberam a cura. Por quê? Porque Jesus não tinha dó. Jesus tinha compaixão. E a compaixão sabe a hora de ajudar. Ouve o chamado verdadeiro do coração. Aguarda o momento. Jesus não desperdiçou talentos. Falou somente ao coração que estava pronto para ser amado. Então Maria de Magdala, por exemplo, era uma mulher, uma bela mulher, famosa cortesã da época, que tinha tudo aos seus pés, mas não tinha nada. Era uma mulher que desejava amar e ser amada e não tinha nada que lhe sustentasse. Tinha todos aos seus pés na calada da noite, mas não tinha ninguém que lhe olhasse nos olhos à luz do dia. Então seu coração, que desejava amar e ser amado, permanecia vazio de sentido e de significado profundo. Mas, naquele estado de falta, de fundo do poço em que ela vivia, a sua alma se encheu de esperança um dia, quando ouviu falar de um Messias prometido que estaria na terra. E então, certo dia, convidada por Lisnair, o persa, ela vestiu-se de um manto que lhe encobria a personalidade, para que não fosse criticada pelos seus pares, e foi ter a casa de Simão Bar-Jonas. Então logo transpôs o umbral da porta, então logo olhou para o centro, destacou-se um homem que a olhou com uma inflexão de amor que ela desconhecia. Dizem os Espíritos que Jesus olhou para Maria de Magdala com tamanha inflexão de amor naquele momento, que ela sentiu-se profundamente amada. E então, na linguagem do coração, ele lhe diz: mulher, o mundo te ama porque te deseja, eu somente amo-te. E naquele momento ela sentiu-se abrasada por um amor excelente. Mas Jesus continuou, e a continuidade da sua fala, no dizer de Humberto de Campos, é magnífico. Jesus lhe diz: mulher, a tua sede de amor é verdadeira, o poço em que buscas é que está contaminado. Veja que linda a fala do Cristo. Ele olha para o coração dela de mulher, para o Filho de Deus. Ele não julga a personalidade, ele não analisa os atos, se condenáveis ou não. Ele não se prende dentro das limitações questionáveis do certo e do errado e dos padrões moralistas da sociedade. Ele olha com um olhar de dignidade para aquela filha de Deus que se ocultava por detrás daquela máscara Maria que ela vestia. E ele diz para ela: a tua sede de amor é verdadeira. Você busca amar, você busca ser amado, mas esta forma que você elegeu para vivenciar este amor não te favorece, não te ajuda a alcançar aquilo que você quer. Joana de Ângeles tem uma imagem muito simples para isso e boa. Ela diz: isto é o mesmo que matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede tem, porque aquela natureza de água não mata a sede pelo seu elevado teor de sódio. Quanto mais se bebe, mais sede produz. Assim também naqueles movimentos que nos afastam deste amor verdadeiro, que é um amor que dignifica a alma humana. Naquele instante, Maria se sentiu tão respeitada, tão amada,
que ela não conseguiu voltar para os mesmos caminhos. Ela não conseguiu voltar para a sua mesma história. Ela seguiu dali para frente liberta. Liberta de quê? Dos fantasmas, do desvalor, da menos-valia, da insuficiência, da falta, da não capacidade que ela vivia. Ela mergulhou no sentimento de dignidade essencial da filha de Deus que ela era. E não pôde voltar para os mesmos hábitos. Então a caridade que cura a alma é a caridade que resgata a dignidade humana. Aquilo que rebaixa o ser humano não é caridade, é disputa de poder, é hipertrofia do ego, é pseudo-poder defensivo para não lidar com o grande sentimento de inferioridade que nós temos diante da nossa desconexão com o Pai. O filho pródigo se lembra da casa do pai, se lembra da sua dignidade, e no momento em que ele se lembra daquela dignidade fundamental, ele começa a retornar. Mas o movimento de retorno para a casa do pai é um movimento de construção, não é um movimento gratuito. O filho pródigo vai voltar para casa pelo mesmo caminho em que ele desceu, desgastando a sua herança. E então, à medida que ele retorna e que ele volta, ele vai encontrando aquilo que deixou ao longo do caminho. Isso se chama lei de causa e efeito, ou ação e reação. À medida que ele volta pelo caminho, ele vai colhendo o lixo das experiências, vai responsabilizando-se pelos seus atos, vai assumindo a sua responsabilidade. E o pai? O pai é uma figura de amor puro e verdadeiro que está ali de braços abertos, para fazer festa, para celebrar-lhe aquele instante, para dizer-lhe da alegria daquele movimento. No pai não há nenhuma crítica, nenhuma condenação. Esse é o movimento da caridade. A caridade não olha para a falta, não olha para o vazio. A caridade olha para aquilo que está cheio. A caridade olha para aquilo que constrói, para aquilo que sustenta o homem dentro do movimento de reconexão com a sua fonte. Então, naquele momento, o pai não critica, o pai não lhe diz um senão. O pai apenas faz festa, porque aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou, estava ausente e retornou. A caridade que cura a alma é aquela que leva-nos ao encontro do afeto distante do julgamento. A alma adoece quando entra na desconexão e no egoísmo. Os espíritos dizem que, frequentemente por detrás das doenças mentais, há alguém que exige muito da vida sem dar nada em troca. Quer ser servido sem servir. Quer receber sem conquistar. Quer ter sem merecer. Quer ganhar gratuitamente. E então exige que aqueles que estão ao seu redor e que a própria vida lhe sirva como se ele fosse especial. Ora, toda a vida é movida pelo serviço. O serviço é aquilo que promove o viço do ser. A vitalidade, a alegria, ela vem do servir. E servir é ser útil na medida das suas possibilidades. Ser útil é olhar para a grandeza que Deus te dotou, para a beleza dele, que é a marca dele na sua personalidade, para aquilo que você tem para dar. Diz o livro dos Espíritos: não há criatura que não possa servir, somente o egoísta não encontra condições de ser útil. Porque servir é disponibilizar aquilo que você tem. Você tem ouvidos para ouvir, boca para consolar, você tem mãos para acolher, para abraçar, recursos financeiros para socorrer, agasalho para tirar o frio, alimento que retire a fome, ideias que auxiliem, talentos que podem ser multiplicados. Servir é ser útil à sua sociedade, é colocar aquilo que você tem a serviço do meio em que você está, é auxiliar com o seu melhor aquele lugar onde você foi posto para servir, esquecendo-se de si mesmo. Dizia Gandhi: a melhor maneira de se encontrar é se perder servindo aos outros. É se perder do quê? É se perder da exigência, é se perder do ego, é se perder da queixa, da lamentação. A gente perde o tempo da vida lamentando.
fazendo um rosário de queixas. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje em dia a gente vive um campeonato de desgraça. As pessoas conversam disputando quem é a mais infeliz e a mais desdistosa. Ah, fulano, você não sabe o que me aconteceu, isso, isso e isso. Ah, boba, mas você não sabe o que eu passei. E aí vira um campeonato de desgraça. E quem ganha leva o troféu depressivo para casa. Tem pessoas que só consomem desgraça, só ligam naqueles programas de televisão sensacionalistas, só consomem as coisas que mostram o pior da sociedade nesta mídia manipulada que tem nos nossos meios televisivos, que só compra jornais e só lê os noticiários daquilo que está perverso e perturbado, que só perde o seu tempo zapeando na internet o dia inteiro, olhando aquilo que é vazio, aquilo que é fútil, aquilo que é superficial, sem promover conteúdo para a sua vida. Depois não sabe porque está angustiado. Depois não sabe porque que esvaziou-se. Depois não sabe porque que está ausente de um sentido e de um significado profundo. Ora, a vida só tem sentido e significado quando nós conferimos sentido e significado para ela. O sentido não é dado gratuitamente, o sentido é construído. E ele é construído nos caminhos do amor. Quando nós passamos a nos ver como fontes amorosas. O Espírito Dias da Cruz nos diz: o ser humano vive como órfão de pai vivo. Vive em uma grande abundância, reclamando falta. Então diz ele: o amor não é algo que se busque fora. O amor é a própria estrutura da vida. Vibra-lhe nas entranhas como um diamante oculto no seio da terra. Mas, assim como nós cavamos a terra para encontrar o diamante e trazê-lo à superfície, também precisamos aprender a cavar as camadas defensivas do ego que nos escondem de nós mesmos para encontrar este seio diamantífero do amor divino que pulsa dentro de nós. Devemos vencer as nossas dores, os nossos traumas, as nossas dificuldades através das ressignificações para encontrar a luz que brilha em nós. E uma vez que perfuramos o poço no caminho desse lençol freático que existe em nós, ele passa a brotar a água viva, continuamente, sem nunca secar, porque faça um caminho de acesso à essência. A isto nós chamamos autoconhecimento, autossuperação. É o processo do indivíduo conectar-se profundamente consigo, a tal ponto que constrói uma ponte de acesso à sua intimidade e ali passa a brotar a beleza de Deus, conferindo-lhe sentido e significado à existência. Pois este sentido e este significado é dado à medida que o ser humano caminha, à medida que vai construindo a existência, vai estabelecendo um sentido para si. Então passa a se reconhecer fonte de um amor profundo. E aquilo passa a alimentar a sua existência, passa a abastecer a sua vida. Então diz Dias da Cruz: aquilo que faz falta ao homem não é aquilo que não tem, é aquilo que retém. O homem exige amar e ser amado retendo o amor. Ora, quando o amor se torna manifesto, quando ele passa a vibrar das entranhas do homem em direção à sua sociedade, então ele sustenta a cada um dentro dos movimentos de alimentação afetiva profunda. E assim a alma pode alimentar-se daquilo que é sagrado e daquilo que é verdadeiro. O que acontece é que nós passamos a vida exigindo que este amor venha de fora, que este amor venha do outro, que venha dos pais do jeito que nós queremos que venha, que venha do marido e da esposa do jeito que nós queremos que venha do outro. E sabe o que acontece? Esta exigência é interminável, porque na verdade ela não pode alimentar-nos, somente nos alimenta aquilo que está dentro. Então diz o texto evangélico que o filho pródigo desgastou a sua herança em prazeres dissolutos. Ora, o Espírito Dias da Cruz diz que o prazer é como o horizonte. Então logo nós nos aproximamos dele, outro se forma mais longínquo, porque o objetivo do horizonte é ser sempre horizonte, nunca ser alcançado. Então dizia ele: o objetivo do desejo é ser sempre desejo, não é ser realidade. Então logo o homem
realiza um desejo da alma, abre-se espaço na alma para outro desejo ainda maior, porque é da natureza do vazio do homem que esteja desejando continuamente, sem nunca estar saciado. Enquanto mais tem, mais deseja, e nunca está satisfeito. Porque, na verdade, aquilo que lhe abastece não é o que está do lado de fora, que pode satisfazer os desejos. É aquilo que brota, que verte do lado de dentro, que pode vir à superfície como uma grande força, como um talento, como algo que oferta a vida como o melhor de si, dizendo: eis aqui o que é meu. Então, neste movimento, frequentemente, nós temos que aprender a nos esquecermos das nossas necessidades superficiais, para olhar para aquela fonte profunda. Há uma poeta que escreveu com muita propriedade: um amigo me chamou para cuidar da sua dor. Coloquei a minha no bolso e foi. Isso é muito lindo. Significa, eu esqueci de mim mesmo, da minha própria dor, para ir olhar para a dor do outro, para ofertar um pouco de lenitivo, de consolo para o outro. O que acontece? É que quando nós esquecemos de nós para olhar para o outro, a vida se lembra das nossas necessidades. Nós acionamos os recursos da sintonia com a fonte e passamos a recolher aquilo que nós precisamos, porque aquele que é misericordioso com o seu próximo, recolhe misericórdia da vida. Diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo: não há coração tão perverso que não se torne sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos a represália de tudo aquilo que era os interesses contrários à alma. Então, quando nós olhamos para a dor do nosso próximo, quando esquecemos de nós mesmos, quando cessamos a lamentação e o queixume, quando paramos de fazer uma lista daquilo que nos falta para olhar para aquilo que está cheio em nós e que pode ser disponibilizado para a vida, quando começamos a servir ao invés de exigir ainda mais, então aqueles que estão ao nosso lado e dos quais nós somos devedores começam a se sensibilizar conosco. Começam a olhar para nós e ver: algo se moveu nele. Realmente algo de bom há no seu coração. Começam a se tocar. E isso permite a cura dos movimentos dentro do processo obsessivo. Porque isso frequentemente os toca de uma maneira muito profunda. Então é preciso que a gente olhe para a potencialidade da nossa alma. Que esse movimento de retorno para a casa do Pai seja um movimento fecundo de serviço. A nossa sociedade não seria o que é se os religiosos vivessem a religião que professam. É que a religião está nos nossos lábios, na grande maioria das vezes, sem estar no coração. Uma coisa é entrar para o Espiritismo, outra é o Espiritismo entrar para dentro de nós. Uma coisa é ser cristão de qualquer denominação, outra coisa é esta denominação estar inscrita na alma, como um movimento vivo. Entrar para o Espiritismo significa nós começamos a frequentar o centro espírita, assistimos às palestras, tomamos os passes, nos beneficiamos de algo que o Espiritismo possa nos ofertar. Isso é muito bom, porque representa um movimento de aprendizado, um movimento de conquista momentaneamente para nós. No entanto, o Espiritismo entra para dentro de nós quando nós começamos a nos sensibilizar com aquilo que é visto. O Espiritismo entra para dentro de cada um quando começam a vibrar as cordas do nosso coração. Quando a gente começa a esquecer de si mesmo para olhar para a dor do próximo. Quando a gente começa a servir sem interesse de troca com a vida. Porque tem gente que faz caridade querendo comprar terreno em nosso lar. Isso é moeda de troca, isso é simonia. Esse é o velho movimento antigo das igrejas de vender um patrimônio nos céus. Não acontece. A vida nos recompensa aqui e agora. É no movimento seguinte. No movimento que nós amamos o próximo, nós alteramos, é o momento seguinte, a semana seguinte. É a vida seguinte. Naturalmente, isso segue-se como um movimento. Então, a caridade verdadeira é quando vibram as cordas do nosso coração, começando a fazer uma sinfonia de amor. Eu me lembro muito bem quando isso aconteceu comigo. Eu entrei para o Espiritismo aos 16 anos de idade.
ou seja, faz uns 5 anos mais ou menos. E, como jovem, muito entusiasmado, eu logo me seduzi por aquela proposta que falou profundamente ao meu coração, até porque naquele momento eu vivia um momento de dor muito intensa e abriu-se na minha alma um espaço de sensibilização para as realidades do Evangelho que começou a me tocar. Mas era um momento que eu tinha entrado para o Espiritismo ainda não tinha entrado para dentro de mim. Eu frequentava o centro, eu estava entusiasmado, eu queria saber mais, mas ainda, não tinha promovido algo mais profundo em mim. E naquela época, eu assistia os passistas darem passe no pequeno centro espírita que eu frequentava, e eu achava aquilo muito bonito. E como um jovem entusiasmado, eu queria dar passe também. Então eu perguntei para o dirigente do centro, será que eu posso trabalhar e dar passe? E ele olhou para minha cara e disse, não. Eu disse, por que não? E ele disse, bom, por alguns motivos. Primeiro, você não tem conhecimento do que é dar passe. Segundo, necessita um certo equilíbrio para que seja dado passe. Terceiro, precisa de ter compromisso com a tarefa. E foi naturalmente falando daquilo que eram as condições essenciais para que um tarefeiro se ingresse numa tarefa, muito justas e verdadeiras. Então fui embora para casa. Mas como todo jovem rebelde não satisfeito, eu resolvi dar o meu próprio jeito. Então aquele dia eu estava sozinho em casa com meu irmão. O meu irmão... Meu irmão era 2 anos mais jovem. Estava na fase que eu chamo de fase da vaca. Vocês conhecem essa fase? É aquela fase que o adolescente não fala, ele muge. Você pergunta qualquer coisa para ele, ele responde. Você não consegue entender o que o adolescente está falando. Porque não sai um som, não sai uma palavra, só sai um som gutural. Não é assim? É a fase da vaca. Não tinha uma comunicação profunda entre nós. E então estávamos sozinhos, meus pais tinham viajado, e o meu irmão estava numa fase de ainda maior rebeldia que a minha. Ele havia aproveitado um barracão que tinha ao fundo da casa dos meus pais e tinha criado lá um quartinho para ele, para ficar isolado da família inteira. Então ele vivia lá. Não tinha muito contato com a gente não. Tinha contato, mas ficava enfurnado no mundinho dele. E naquele dia então eu resolvi fazer um sanduíche. E como eu estava muito seduzido pela proposta do Evangelho, tinha ouvido uma palavra sobre caridade como essa, tinha ficado muito tocado, eu cheguei em casa e falei, eu tenho que viver esse negócio. Então eu cheguei na janela e gritei para ele, Gustavo, você quer sanduíche? E o adolescente na fase da vaca, quando ele quer, ele fala muito bem. Então ele respondeu, quero, faz um para mim. Eu falei, tá bom. Então fui para a cozinha, fiz um sanduíche para mim e fiz um sanduíche para ele. Mas eu estava doido para dar passe. Então, como eu não podia dar passe em ninguém, como meu irmão não ia deixar eu dar passe nele, eu resolvi dar passe no sanduíche. Botei o sanduíche em cima da mesa, estendi as mãos e orei, Senhor abençoa. E fiquei ali um bom tempo fazendo aquele movimento, porque você sabe, presunto é difícil de frutificar. Depois de um tempo, dado por satisfeito, eu saí, comi o meu sanduíche e esqueci do meu irmão. Afinal de contas, eu já tinha feito aquilo que eu queria. Então eu estava nem me importando a respeito do sanduíche dele. Entrei para o meu quarto e estava lendo um livro de André Luiz, me lembro até hoje. A porta do quarto fechada. Quando um tempo mais tarde, acredito que umas quase meia hora mais tarde, ele bate na porta. Eu achei aquilo estranho, porque não acontecia. Então eu digo para ele, pode entrar. Ele abre a porta, eu olho para ele com aquela cara de, será que está acontecendo? E eu pensei, será que ele viu eu macumbando o sanduíche dele? Será que agora ele vai vir me cobrar, não é? Porque verdadeiramente eu dei passe naquele sanduíche. Na hora que eu fiz o movimento, eu senti que as minhas mãos se tornaram como se fosse um chuveiro. E que formigavam, saindo algumas coisas. Uma sensação que hoje eu tenho quando eu dou passe, e que só mais tarde eu fui entender quando eu estudei o livro A Gênese, e compreendi com Allan Kardec que basta o espírito desejar que o fluido se locomove. Então, no momento que nós desejamos, o nosso fluido se movimenta, independente se havia espíritos ou não ali. Mas eu até acho que havia, pelo efeito que teve depois. Então eu olhei para ele assustado, pensando, agora vai vir uma bronca. Mas ele entrou silencioso, com um sorriso daqui até aqui, chegou perto de mim sem dizer uma palavra, me deu um beijo no rosto, sorriu e saiu. Naquele momento, o Espiritismo começou a entrar para dentro de mim.
Porque naquele instante eu percebi o valor que tem as pequenas coisas feitas com carinho. Eu pensei, gente, se um sanduíche frutificado faz isso, por que não falar um verdadeiro ato de amor? Então, quanta falta faz no dia a dia que a gente frutifica um sanduíche? Quantos conflitos seriam resolvidos se a gente frutificasse no dia a dia aquilo que a gente serve? Quantas coisas minimizariam nas dores e no sofrimento se a gente deixasse um bilhete carinhoso, uma palavra amiga, uma atenção, uma flor, um presentinho, um cuidado? Se a gente simplesmente olhasse no olho do outro um dia e dissesse para ele: eu te vejo, eu te sinto, você é digno. Se a gente parasse para acolher, para dar uma palavra de esperança, para transformar uma queixa em um brado de amor, quantas coisas não se resolvem no dia a dia com pequenos gestos luminosos? Então, se os religiosos da nossa sociedade, que somos nós mesmos, fôssemos verdadeiramente religiosos, a sociedade estaria transformada. O que a sociedade precisa não é de mais espíritas, nem de mais evangélicos, nem de mais católicos. O que a nossa sociedade precisa é de verdadeiros espíritas evangélicos e católicos, que vivam a cristandade na sua vida. Porque os espíritas querem ir para o centro e psicografar espíritos, mas esquecem de psicografar as letras vivas do amor do Cristo no dia a dia. Querem ir para as casas mediúnicas e incorporar os benfeitores espirituais, mas esquecem-se de incorporar o Espírito de Jesus no dia a dia para socorrer e para amar. Querem que os benfeitores falem pela sua voz mensagens de consolo, querem dar belas palestras que encantem o público para serem aplaudidos e sustentados na vaidade, quando a vida pede que as palavras simples encantem os corações dos sofredores, levando esperança, lenitivo, consolo, otimismo dentro de uma sociedade tão carente deste movimento. Ser um verdadeiro espírita é deixar que o seu coração vibre a força transformadora do Evangelho. É deixar que as cordas do seu coração vibrem uma nota única do seu amor. Porque a beleza de Deus que há em ti não há em nenhum outro lugar. Só há em ti mesmo. Você é uma criação única do amor de Deus. Cada ser humano traz em si uma marca especial do amor do Pai. Então o movimento de retorno para a casa do Pai é um movimento de entrega a este movimento da caridade sublime, que olha a tudo e a todos com dignidade, que exalta a grandeza de cada ser humano, que eleva a beleza do Filho de Deus, que não julga, que não rebaixa, que não tem dó, que não humilha, mas que exalta, que coloca no mesmo nível de igualdade, porque a verdadeira grandeza não é ser grande, a verdadeira grandeza é ser igual e olhar o outro nos olhos com a mesma dignidade, independente da raça, da cor, do credo, do partido político, da orientação sexual, independente de como se expresse o Filho de Deus. Todo Filho de Deus é digno. E como diz o benfeitor Dias da Cruz, o ser humano não é digno porque mereça, o ser humano é digno porque é um Filho de Deus, e por natureza o Filho de Deus é digno infinitamente. Cada um de nós traz a semente do Pai, traz a marca de Deus dentro de nós. O que precisamos é libertar-nos das teias do egoísmo, é deixar de olhar para o próprio umbigo, é deixar de achar que a vida gira em círculo em torno das nossas necessidades, é parar de fazer uma lista das queixas e das lamentações, daquilo que deve ser atendido ou que deve ser fornecido, para olhar para aquilo que está cheio e aprender a agradecer aquilo que foi dado. Porque o tempo que nós perdemos queixando é o mesmo tempo que não aproveitamos no bom aproveitamento das concessões divinas. Então passa-se o tempo, passa-se a hora, passa-se a juventude, passa-se a oportunidade, passa-se a encarnação, e a frustração da alma aparece no vazio das realizações. E a morte biológica que devolve a vida ao espírito, a vida imortal, muitas vezes nos encontra decepcionados por nos vermos com tempo perdido, sem o bom aproveitamento do tempo e das horas. Não haverá para nós nenhum terreno nos esperando em nosso lar, fruto da nossa caridade.
mas haverá corações que se tornaram amigos e benfeitores, porque socorremos aqueles que amavam, porque sensibilizamos os seus corações com gestos de bondade, porque viram em nós um movimento de transformação, porque se tornaram amigos, e quem tem um amigo tem um verdadeiro tesouro, porque os amigos espirituais que conquistamos olham para a nossa alma e fazem o que for preciso para nos ver no nosso melhor. Não é senão por isso que cada um de nós está reencarnado debaixo da proteção de um espírito superior que assinou a reencarnação e se responsabilizou pessoalmente por cada um de nós, porque acredita na capacidade luminosa da alma de cada um. Então o que nos cabe é ouvir a mensagem do Evangelho, é deixar que brilhe a nossa luz, pois disse o Cristo: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando as boas obras de amor são executadas, quem é glorificado é o Pai na criatura e não o ego na aparente grandeza. Em Deus somos uma pequena fagulha luminosa, tão grande quanto o tamanho da vontade do Pai para as nossas vidas. Não nos resta senão dizer então: obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás, por tudo aquilo, Senhor, que é o campo de bênçãos e de trabalho, por todas as lutas, por todas as provas, pelas dores abençoadas, pelas dificuldades generosas, pelos talentos, pelas oportunidades, pela capacidade de serviço, pela inteligência, pelo afeto, pelo sentimento, pelas capacidades que Tu me dotou. Obrigado, Senhor. Permita-me que eu possa ver além de mim. Conhecedor que Tu és, Senhor, de nossas necessidades, de nossa pequenez, conhecedor que Tu és do quanto o nosso passado animal ainda fala alto nas nossas almas, dá-nos força para ver no irmão a nossa continuação, para ver no próximo um pedaço de nós mesmos, para ver na dor do outro a nossa própria dor, para ver na alegria do outro a nossa própria alegria, para distribuir bênçãos, para multiplicar talentos, para transformar potencialidades em ações concretas, para renovar vidas, para semear esperanças, para distribuir otimismo, para granjear as forças de um sorriso, de uma bem-aventurança. Por tudo isso, Senhor, nós Te agradecemos. E em tudo e por tudo, nos caminhos da vida, seja feita, Senhor, a Tua vontade. Muito obrigado. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou